Crianças, então, nós vamos trabalhar aqui agora na matéria de geografia. Vamos aqui falar um pouco da página 17, da página 18 e depois fazer as atividades da página 19 e 20, tá bom? E tarefinha de casa também da matéria de geografia, no livro de atividades na página 68, tarefinha de casa. Vamos falar sobre bairro, mudanças, permanências na paisagem. Vamos relembrar um pouco o que é paisagem. No início desse capítulo, nós falamos aí sobre paisagem, mas vamos relembrar o que é uma paisagem. A paisagem é tudo que você vê, sente, cheira, ouve, tá? Então, é tudo que nós podemos perceber aí ao nosso redor, é uma paisagem. A paisagem é composta por elementos naturais, que são todos os elementos da natureza, que são as árvores, os rios, o céu, nuvens, o sol, morros, montanhas, serras, etc. É tudo que é da natureza, é um elemento natural, tá? Elementos naturais são os elementos da natureza. E os elementos culturais? Os culturais já são os elementos que são construídos e transformados pela ação do homem, que são as casas, as ruas, os prédios, as praças, igreja, algumas aí lavouras, né, porque são plantações de milho, de soja, aí já é um elemento cultural, porque foi o homem que plantou, tá bom? E várias outras coisas aí. Então, elementos culturais são elementos, tudo aquilo que o homem constrói, tá bom? Durante o dia, você toma o sol, né? Você vê a luz do sol. Isso também é um elemento natural. Se você olhar para o céu, você vê as nuvens. Então, nós nos relacionamos com os elementos naturais também. E os culturais? Culturais, só de você morar numa casa e construída já é um elemento cultural, né? Porque foi o homem aí, alguém que fez, não é? Que construiu a sua casa. Então, esses elementos aí, os culturais e naturais, eles se relacionam aí no nosso dia a dia. Então, é por isso que nós percebemos aí esses elementos naturais e culturais juntos na paisagem aí de um bairro, tanto do nosso bairro, como em qualquer outro bairro também. Existem os dois elementos, naturais e culturais, sempre. Agora, nós vamos perceber aí as mudanças e permanências na paisagem. Então, eu quero que vocês observem aqui essas três imagens aqui na vocês, tá? Tem uma abaixo da outra, então, eu quero que vocês observem essa primeira paisagem aqui, que é uma sequência de imagens do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Então, vamos ver aí essas transformações que ocorreram aí no bairro ao longo do tempo. Então, essa primeira imagem aqui, do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, foi tirada em 1806. Observem com bastante atenção essa primeira imagem. Vocês identificam algum elemento natural aqui nessa paisagem? Crianças, nessa primeira paisagem aqui, o que vocês observam? Tem coqueiros aqui ao lado, ó, tem alguma vegetação, né? Tem coqueiros, tem algumas plantas, tem pedras aqui também. Aqui do outro lado nós temos um morro, isso aqui também é um elemento natural. Desse lado aqui, como eu disse, o coqueiro, essas plantações aqui são elementos naturais. As rochas são elementos naturais. E vocês estão vendo aqui que tem pouquíssimas casas ainda nesse bairro. Tem algumas pessoas aí trabalhando, mas tem poucas casas. Dá para perceber também o solo aqui, dessa paisagem aqui, dessa imagem. É um solo ainda de terra, não é mesmo? Isso também é um elemento natural dessa paisagem.
Lá atrás dá para a gente ver mais morros, o céu. Então, aqui no bairro da Lapa, em 1806, predominava mais elementos naturais. Já existia culturais também, mas o que tem mais aqui são elementos naturais da natureza, tá? Então, após 61 anos, então 61 anos depois, no ano de 1867, o mesmo bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Observem essa imagem aqui abaixo, essa do meio. É o mesmo bairro, mas há 61 anos depois. Já há mais casas, não há? Já tem mais casas, mas também ainda existem elementos culturais aqui, ó. Podemos ver uma plantação, uma vegetação aqui, umas árvores, bem nesse canto aqui à esquerda. Há também morros aqui. Já tem algumas casas aqui, mas ainda tem o morro aqui, nós podemos ver ele, junto à vegetação aqui, tá? E na última imagem, há 145 anos depois, no ano de 2012, no mesmo bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, o que vocês observam aqui nessa imagem? Há mais predominância de elementos culturais, não é mesmo? É no mesmo bairro. Há várias casas, há vários prédios aqui, ó, nessa paisagem, nesse bairro agora. Que isso foi o homem que fez, o homem que construiu tudo aqui. Há elementos naturais também, que podemos ver algumas árvores, mas já são poucas árvores, tá? Então, nessa última imagem aqui, há mais prédios, mais casas, provavelmente aqui há comércios, né? Então, esse bairro cresceu muito ao longo aí dos anos, de vários anos depois. E há mais elementos culturais do que naturais. Em relação aqui à primeira imagem, crianças, voltam lá na primeira imagem, nessa imagem de cima. É o mesmo bairro décadas depois, tá? Então, o homem foi transformando aí essa paisagem, esse bairro, através das construções que ele fez. Vocês perceberam alguma coisa em comum aqui nessas três paisagens? Olhem bem aí. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa primeira imagem. Crianças, então, o que tem nas três imagens aqui chama-se Arcos da Lapa. É uma construção, aí, uma grande construção que se tornou aí um dos principais pontos turísticos aí da cidade do Rio de Janeiro, que desde 1806, passou aí várias décadas depois, até hoje existe esse Arcos aí da Lapa, que é uma construção histórica aqui desse bairro, que ficou muito conhecida. E existe até hoje. Vocês viram? É esse aqui, ao lado direito na apostila de vocês. Esse aqui é a imagem nos dias de hoje, tá? Mas é o mesmo, tá bom? Chama-se Arcos da Lapa, essa construção aqui histórica. Agora eu quero ver de vocês. Quais pistas aí, o que ajudou vocês a explicar o que aconteceu nesse bairro aqui? O que aconteceu nesse bairro aqui ao longo dos anos? Desde 1806 até os anos atuais. O que vocês perceberam aqui ao longo dos anos nesse mesmo bairro? As árvores foram o quê? Diminuindo, não é mesmo? Como eu disse, o homem foi transformando aqui este bairro, foi construindo casas, prédios, comércios, praças, não é mesmo? As casas aqui aumentaram, não é mesmo? E as árvores aqui, a vegetação, os elementos naturais foram diminuindo. Alguns permanecem até hoje, que são essas serras aqui e o mar. Mas, em relação aqui à vegetação, né, dessa primeira imagem, esse morro aqui,
Já não dá para ver mais, porque foi construindo casas em cima. E vocês sabem quem é o principal agente aí de transformação dessas paisagens aí? Em especial aqui a paisagem desse bairro. Hã? O homem. O homem, isso mesmo. Então, o homem aqui, o ser humano, é um agente de transformações aí da paisagem, né? Porque através das construções aí da mão do homem é que o bairro vai mudando aí sua paisagem, vai se transformando. E essas transformações aí aconteceram em dias ou décadas? Alguém sabe? Do ano de 1806, passou para o ano 1867, o ano de 2012 até hoje, aconteceram em décadas, não é mesmo? Várias décadas, viu? Várias e várias, tá bom? Agora, já que estamos falando... Sim, já que estamos falando de bairros. O bairro aqui da nossa escola, alguém sabe o nome mesmo? Eu já falei várias vezes aqui. O nome do bairro da nossa escola. Morada dos Sonhos. Isso mesmo. Vocês sabiam aqui que antes mesmo de vocês nascer, não havia esse tanto de casa aqui nesse bairro? Então, o homem também foi transformando aqui o bairro da nossa cidade. Não só esse aqui da escola, mas todos os outros, viu? Porque nossa cidade era uma cidade muito pequena, poucas casas, a população também era bem pouca, então teve aí a necessidade aí, a população foi crescendo e tem a necessidade de ir construindo casas, prédios, comércios, né, mercados, lojas, hospitais, enfim, tudo para atender aí a necessidade de nós, das pessoas. Porque de acordo que a cidade vai crescendo, o bairro, a cidade vai crescendo, tem que aumentar aí também esses comércios para atender todo mundo, né? Porque se tiver um comércio ou dois, é pouquíssimo. Aí vai dar uma lotação de pessoas nesse comércio. Então, por isso que tem que existir vários outros também. Por exemplo, vocês sabem aqui do supermercado que era São João, né? Que hoje trocou de nome. Há pouco tempo ele não existia, viu? Então, teve aí uma mudança, uma transformação aqui no nosso bairro, na paisagem desse bairro, que foi o supermercado São João, que construiu há pouco tempo. Eu estou dando um exemplo desse mercado porque esse vocês lembram, que ele foi construído há pouco tempo. Vocês lembram quando não tinha supermercado? Era o quê? Era um terreno ali, não era? Um terreno de terra, de grama, né, de capim. Aí o homem foi lá e transformou a paisagem aqui desse bairro, construiu aquele supermercado ali. Devido a, assim, a necessidade das pessoas de comprar coisas, né? Os alimentos, os mantimentos que nós necessitamos no nosso dia a dia, entenderam? Então, os seres humanos, eles transformam as paisagens aí por meio de seu trabalho. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos, dias, ou durar meses e até anos, viu? Não é de um dia para a noite também que transforma a paisagem, não. Isso demora, como eu disse. Antigamente existia poucas casas aqui. E várias anos e décadas depois que tem esse tanto de casas que tem hoje aqui no nosso bairro e na nossa cidade também, tá? Então, isso demora muito para ser transformado também. Então, passem para a página 19 agora. Já que nós já sabemos que é o homem, que é um agente assim, transformador da paisagem, que é através das suas construções, que ele transforma, né? Mas também tem outros agentes naturais que também transformam a paisagem, que nós vamos saber agora. Então, na página 19, crianças, vamos conhecer aqui esses agentes naturais, que transformam também a paisagem. Agentes naturais vêm do que mesmo?
da natureza. Então, os outros agentes naturais são o sol, o vento, a água da chuva, dos rios e dos mares. Então, esses elementos da natureza aí transformam a paisagem. Como é o exemplo aqui da praia, dessa imagem aqui da praia de Jericoacoara, no Ceará. Então, com o passar dos anos aqui, essa paisagem foi transformada devido à ação da natureza. Porque essa rocha aqui, vocês estão vendo que tem um buraco aqui no meio dessa rocha, não é mesmo? Antigamente não existia não, vocês sabiam? Essa rocha aqui teve esse buraco aqui no meio, por meio da ação da natureza. Então, aqui é uma praia, provavelmente, ou com certeza, o vento e a água do mar foram batendo aí durante anos e anos aí, até formar aqui esse buraco no meio dessa rocha, viu? E aí, devido a esse buraco aqui nessa rocha, se deu ao nome de Pedra Furada em Jericoacoara, no Ceará. Então, de certo, essa praia aqui chama Pedra Furada em Jericoacoara, no Ceará. Alguém já ouviu falar desse lugar? Eu já ouvi falar que as praias são lindas, mas eu nunca fui. Vocês entenderam, crianças, que além do homem transformar a paisagem, há os elementos também da natureza que transformam a paisagem também. Então, aqui acima, aqui, ó, tá falando, na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada. Foi o que eu falei. Devido à ação do vento e da água do mar, não é? Que fez o buraco aqui nessa rocha, nessa imensa pedra aqui, tá? Aqui ao lado, crianças, tem um QR Code. Depois vocês abram, que tem mais paisagens aqui, que foi transformadas pela ação da natureza, tá? Então, depois vocês abram o QR Code no celular de vocês, tá bom? Crianças, agora nós vamos passar para a matéria de ciências, na apostila, na página 16. Marcos, vamos iniciar agora a página 16 da matéria de ciências. Vamos trabalhar a página 16, 17... e atividades na página 18 e 19. E para casa, livro de atividades, página 59, de ciências, tá bom? Então, vocês lembram que na aula passada vimos, identificamos alguns seres vivos? Alguém lembra? Nós identificamos aí e agrupamos também. Alguns desses seres vivos aí, nós agrupamos e separamos em plantas e animais. Sabiam que na nossa casa pode existir aí vários seres vivos? Por exemplo, na minha casa, no grupo dos animais, existem eu e a minha família, porque nós, seres humanos, somos animais. Existe, além de nós, existe formiga animal, tá no grupo dos animais. Mosquito. Existe pássaros que ficam lá voando. Eu não tenho nenhum pássaro preso, tá? Mas é os que tem na casa da gente mesmo, tá? Eu tenho uma árvore lá na minha calçada, eles fazem até ninho nessa árvore lá. Então, na minha casa tem pássaros, formiga, né? Mosquito, que é um inseto, mas são animais. Tem lagartixa e até aranha. Então, todos esses seres vivos aqui tá no grupo dos animais. E na minha casa tem seres vivos também do grupo das plantas. Que eu tenho samambaia, orquídea, folhagem, que é aquelas plantas que só dão folhas. Eu tenho cebolinha de tempero plantada, eu tenho pé de pimenta e eu tenho a árvore que está plantada lá na calçada para dar sombra na minha casa. Então, eu tenho aí vários seres vivos na minha casa. Eu acredito que vocês têm nas suas também.
Depois eu quero que vocês identifiquem aí esses seres vivos, tá bom? Na casa de vocês. Ah, eu estava até esquecendo. No grupo das plantas também tem na minha casa. Frutas, verduras e legumes na minha geladeira, viu? Mesmo estando na geladeira, veio das plantas, tá? Então, verduras, frutas e legumes também ficam no grupo das plantas, tá bom? E tem aqueles seres vivos também, além desses que eu falei, do grupo dos animais e das plantas, tem aqueles que nós não conseguimos ver olhando. Temos que ter aí a ajuda de um aparelho, de um equipamento que se chama microscópio, que são aqueles seres vivos que também nós falamos na semana passada, que são os vírus, as bactérias, a ameba, e tem também os fungos e as algas marinhas. Então, tudo isso aqui são seres vivos, tá bom? Agora, nós vamos conhecer aí as características desses seres vivos. A primeira característica. Lembra que algum tempo atrás aí, na aula de ciências, eu pedi para vocês plantarem aquela sementinha de feijão num copo? Um copo era para vocês jogar água, né, cuidar, e o outro copo não. Aquele que vocês jogaram água, ele cresceu, deu folhas, alguns aí já estão até dando até sementinha, não é mesmo? E o outro que vocês não jogaram água, ficou do mesmo jeito, né, aquela semente. Então, uma das características aí dos seres vivos é que todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Nós precisamos de água e todos os outros seres vivos também, independente de sua espécie e o seu ambiente, todos precisam de água. Então, como exemplo aqui da apostila de vocês, tem um exemplo aqui da água viva, que são os seres vivos que vivem na água, mesmo os que vivem na água, que como água viva, os peixes, as algas marinhas, estrela do mar, enfim, todos os seres vivos que vivem no ambiente aquático também precisam da água para sobreviver, tá? Independente se mora na água ou em outro ambiente terrestre como nós, todos os seres vivos precisam de água. Isso é uma das características. Vamos conhecer a outra característica dos seres vivos também. A outra característica dos seres vivos é o ciclo de vida deles. O exemplo aí do feijão, vou voltar novamente aí no exemplo de feijão que vocês plantaram. As sementes em um copo e foram cuidando, né? Jogando água, cuidando. Ela foi germinando, a sementinha se desenvolvendo, crescendo, dando folhas, flores e alguns até frutos, né? Que é outra sementinha de feijão. Isso é um ciclo de vida, viu, crianças? Das plantas. O nosso ciclo de vida é: você nasce, você cresce, vira adulto, idoso e todos os seres vivos também, como nós, morremos. Aqui na apostila tem um ser vivo aqui, que é o gafanhoto. Aqui tem o ciclo de vida dele. O gafanhoto, ele desova, né, através dos ovos. Então, nasce um gafanhoto e esse gafanhoto vai se desenvolvendo até virar um adulto, que pode se reproduzir também, depois de adulto, e, por último, morrer, como todos os seres vivos também, tá? Então, a segunda característica aí dos seres vivos é o seu ciclo de vida. Todos os seres vivos, todos, de todos os grupos, de todas as espécies, eles nascem, crescem,
alguns se reproduzem e depois de adulto, de idoso e de velho, morrem, tá? Mas, como ele se reproduz, né, os seres vivos se reproduzem, deixa outro ciclo aí de vida para outro animal da mesma espécie, quero dizer, tá bom? Para aí não acabar a espécie dele. Sempre vai ter outros e outros e outros que vão repetir todo esse ciclo novamente. Nós conhecemos duas características aí dos seres vivos, que é que todos os seres vivos precisam de água. A segunda característica é o ciclo de vida aí dos seres vivos, e vamos conhecer mais uma característica, tá? Porque são 3. A outra característica aí dos seres vivos é que todos os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver, né? Inclusive nós, nos alimentos, é que há vários nutrientes aí, substâncias que nos fornecem energia para crescer, para vocês brincar, para vocês estudar e várias outras coisas aí ao longo do dia, através da alimentação, tá bom? Então, a terceira característica aí é que todos os seres vivos precisam de alimento para a sua sobrevivência, tá bom? Quando nós sentimos fome, é sinal que o nosso corpo já está precisando de reabastecimento, viu? Como se fosse um automóvel, viu, crianças? Porque qualquer um automóvel, quando ele para. E nós também. Quando acaba aí nossos nutrientes, aí nossa energia, nós temos que repor novamente, viu? Quando nós sentimos fome, temos que nos alimentar novamente para nosso corpo ficar cheio de energia. Os animais, que nós somos do grupo dos animais, viu? Nós obtemos a energia se alimentando aí de verduras, legumes e também de outros seres vivos, que é o caso que nós comemos a carne da vaca, do porco, do peixe, né? De outros seres vivos também. Já as plantas, as algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento usando os elementos não vivos do ambiente, crianças. Que é o caso aqui dessa imagem da maçã caída no solo aqui. Aqui nesse solo, há várias bactérias, fungos aqui, se alimentando dessa maçã, viu? Então, existem aí fungos, bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos, realizando assim a decomposição, viu? Então, eu quero que vocês observem essa imagem aqui da maçã caída no solo. Tem uma maçã aqui que ainda está boa, né? Perfeita. Mas as outras 3 aqui já estão em estado de decomposição, porque já tem bactérias e fungos aqui se alimentando dela. Por isso que ela entra em decomposição, ou que nós também conhecemos ao processo de apodrecimento, tá? Então, isso acontece, o estado de decomposição ou apodrecimento, devido aos outros seres vivos se alimentar dela.